o salmista: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Assim diz a palavra do Senhor. Então, como já foi dito, no primeiro versículo, Deus está nos falando, por intermédio da sua palavra, escrita, revelada, deixada por gerações, dizendo que bem-aventurado, feliz, abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. E hoje é muito fácil andar no conselho dos ímpios. Os ímpios estão nos meios de comunicação. Os ímpios estão na internet, nas redes sociais, com o título de especialista. E aí, no nosso desejo, na nossa busca de procurar solucionar problemas familiares, criação de filho, problemas conjugais, problemas de saúde, né? O que é bom para a alimentação, o que é saudável, o que não é. Então nós procuramos os especialistas. Os especialistas estão aí dando dicas de aplicação, de investimento, enfim, em tudo. Tem especialista até dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia é ultrapassada. Temos especialistas, né, com seus diplomas, com seus certificados das maiores universidades do mundo, também dizendo que Deus não existe. Os nossos jovens vão para as faculdades e lá tem professores, doutores, mestres, ensinando, dando aula, aconselhando os nossos jovens. Enfim, os ímpios estão espalhados por aí. Há muita coisa boa na internet. Mas para nós encontrarmos, temos que ter a nossa mente e o nosso coração como o homem descrito aqui no versículo 2. Cujo seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Mas voltando ao verso 1, então ele diz: bem-aventurado o homem que não anda. Você quer ser feliz? Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser bem realizado naquilo que você faz, nos seus projetos, seja ele qual for. Não ande no conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? É aquele que ignora Deus. Para ele, Deus não existe. Para ele, Deus é uma fantasia, uma criação da mente humana. E ele tem argumentos sedutores, convincentes, que uma mente vazia se deixa levar e vai pensar assim e dizer: isso faz sentido. O que ele está falando, o que ele está argumentando faz sentido. Mas porque ele negligenciou a segunda parte. E ele vai dando ouvidos ao conselho dos ímpios, de como que é ser um homem moderno, uma mulher moderna,
um pai, uma mãe moderno, o que é uma família moderna, o que é um relacionamento moderno, o que é uma igreja moderna. E aí ele começa a entrar nos arraiais de Deus, no meio da igreja, com a sua mentalidade, com os seus conselhos, e levando e enganando a muitos. Então, se você quer ser uma pessoa verdadeiramente abençoada, feliz, não no sentido material, terreno, mas uma felicidade plena que só Deus pode dar. A primeira coisa que nós não podemos fazer é andar no conselho dos ímpios. Mas não basta. Nós também não podemos nos deter no caminho dos pecadores, porque é progressivo. Você começa a dar ouvido aos ímpios, você começa a praticar aquilo que ele ensina. E o que ele ensina? A desobediência à palavra de Deus. Pecado é desobedecer à palavra de Deus. É fazer aquilo que Deus diz, não faça. Mas pecado também é não fazer aquilo que Deus diz, faça. Mas como demos ouvidos ao conselho dos ímpios, agora estamos caminhando com os pecadores. E isso vai nos levando a cometer pecados, erros. E nos justificamos. Quem não erra? Todos erram. Mas é um argumento falacioso, mentiroso. Mas, por termos dado ouvidos aos conselhos dos ímpios, agora estamos andando pelo caminho dos pecadores. E vai mais além. A partir do momento em que entramos por esse caminho, em que Deus diz que há morte, nós passamos a nos assentar também na roda dos escarnecedores. Começamos a zombar, debochar, rir, fazer piada das coisas de Deus, da igreja, da Bíblia, dos cânticos, da verdadeira ministração da palavra. E quantos não são aqueles que já fizeram parte da igreja do Senhor Jesus, espalhados sobre a face da terra, que por terem dado ouvido aos conselhos dos ímpios, começou a andar com os pecadores. E hoje não só pecam, como incentivam outros a pecar, levam outros à prática. São como porcos rolando na lama, satisfeitos e felizes. Então Deus diz, para mim, para você, para cada um de nós aqui presente, para você que nos acompanha pela internet, não ande no conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. E também não se assente na roda dos escarnecedores. Mantenha a distância dessas pessoas. Desligue-se, saia. Que antes de estar curtindo nas redes sociais e dando ouvido aos seus conselhos, andando com eles pelo caminho do pecado e se assentando nas suas rodas de piada, que o nosso prazer esteja na lei do Senhor. Versículo 2. Antes, o seu prazer, a sua alegria, o seu deleite está em quê? Na lei do Senhor, na palavra de Deus. Hoje, a palavra de Deus, a lei do Senhor está fechada. Ela vai de Gênesis a Apocalipse. O salmista, aqui nesse momento, ele tinha poucos livros do Antigo Testamento. Tinha o Pentateuco, tinha Josué, tinha Juízes, alguma coisa de 1 Reis, 1 Crônicas e acabou. Mas era suficiente, essa lei era suficiente
para os homens que amam a Deus, que querem ser abençoados, meditar, pensar. E meditar na palavra de Deus é como você ficar murmurando para si mesmo, falando consigo mesmo a respeito da lei do Senhor. Murmurar, ruminar, ficar meditando, pensando. Você leu o Salmo número 1 pela manhã, acordou de manhã, leu o Salmo número 1. Você vai ficar ao longo do dia meditando, pensando. Está na condução? Pense no que você leu. Medite. Deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração as verdades desse salmo, desse texto que você leu. Está na condução, está dirigindo. Está em casa fazendo suas tarefas domésticas, está cozinhando, está cuidando da casa, está cuidando dos filhos. E você está meditando, está pensando. Deus vai falar, vai continuar falando. Deus está ali ao seu lado, através do Espírito Santo, ministrando ao seu coração. E você está meditando. Você está murmurando para si mesmo, falando consigo mesmo. Você vai fazer algo, você tem um ímpio falando na televisão ou num canal da internet, aí você vai lembrar, opa, eu li hoje pela manhã, eu ouvi no domingo à noite, no culto, Deus falando que para sermos felizes não podemos andar no conselho dos ímpios. Você desliga, você muda de canal. Se você tinha curtido aquela pessoa e você estava acompanhando, você vai descurtir e vai parar de acompanhar, porque ele se perdeu. E quem anda, e quem segue, quem está perdido? Perdido está. Isso é meditar. Então nós, estamos meditando, estamos lendo, estamos estudando, estamos pensando no que está falando. Mas teremos a semana para meditar naquilo que foi falado pela manhã, hoje à noite, amanhã vai ter o culto de oração. Isso vai acrescentando. Quando vamos meditando, Deus vai nos levando a outros textos, a outros versículos da sua palavra. E isso vai trazendo conhecimento, sabedoria. Vamos nos tornando mais sábios para saber e poder avaliar o que é e o que não é a palavra de um ímpio e o que é a palavra de Deus. Então, antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Não está em fazer o que Ele quer fazer, ou o que aquela pessoa está aconselhando, mas no que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Nisso está o seu prazer. Esse será bem-aventurado. Essa será abençoada. Essa família será feliz quando os membros dessa família, dessa igreja, dessa sociedade, têm como prazer, como meta, como objetivo, conhecer a lei do Senhor, nela meditar de dia e de noite. Porque eu creio que Deus fala conosco até enquanto dormimos. A gente deita, vai dormir, Deus fala. Deus fala conosco nos nossos sonhos, através daquilo que Ele já nos revelou na sua palavra. Você tem ouvido, tem dado ouvidos aos ímpios? Você tem andado pelo caminho dos pecadores? Você tem se assentado na roda dos escarnecedores, acreditando que vir à igreja aos domingos, que ser membro da igreja, que ser um dizimista, um ofertante, ministrar louvor, pregar a palavra, dar aula, fazer qualquer coisa, vai fazer com que você seja abençoado? É engano. Não vai. Por isso que Paulo diz, olha, por isso que Jesus fala em Apocalipse.
Por isso que há muitos entre vós que dormem, e não poucos os que já estão doentes, e não poucos os que dormem. Porque não basta estar no meio da congregação, mas tem que dizer não àquilo que Deus diz: não faça, não ouça, não toque. Mas que o nosso prazer esteja na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e noite. A pessoa que faz isso, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que o seu prazer, coloca o seu prazer, a sua alegria na lei do Senhor e nela medita, versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vamos começar agora a destrinchar esse versículo. Primeira coisa, o que diz aqui? Primeira parte, ele é como árvore plantada. Não é uma árvore que cresceu ali por acaso. Não nasceu junto às correntes de águas por acaso. Não foi um passarinho que plantou, não foi um animal que comeu do fruto e deixou ali a semente, mas foi plantada, ela foi pensada. Deus nos plantou num ambiente propício, aonde Ele sabe que não vai nos faltar água, que o solo é fértil, não vai nos faltar o alimento. Ele sabe, aqui ele terá luz suficiente para crescer, se desenvolver, para as suas raízes crescerem, se consolidar, se firmar. Esse arbusto vai crescer e vai se tornar uma grande árvore, porque ela foi plantada, ela foi pensada, ela foi planejada. Talvez há alguém aqui nos assistindo, ou alguém aqui presente, que tenha ouvido falar ouvido seus pais falarem: você foi um acidente, você não foi planejado, você não foi desejado. Pode ser, pode acontecer, de não termos sido planejados pelos nossos pais, de não termos sido desejados nem amados por nossos pais. Mas se você está aqui hoje, se você está nos ouvindo, se você está ouvindo essa palavra, deixe-me te falar em nome de Jesus com toda a autoridade. Você foi planejado por Deus. Você foi plantado por Deus. Deus tem um plano para a sua vida. Você não é um acidente. Você não é um erro biológico. Deus te ama. E Ele quer te plantar. Talvez você esteja num lugar inadequado, onde falta água. O solo é pobre. Não tem luz suficiente ou tem luz demais. E Ele vai com todo carinho, te tira daquele lugar, te planta agora num lugar adequado, preparado, planejado, pensado. Ele é o grande agricultor, criador de todas as coisas. E se nós queremos ser como essa árvore plantada, essa árvore nas mãos de Deus, plantadas não num lugar qualquer, mas junto à corrente de águas, aleluia. O que vai acontecer? No devido tempo, dará o seu fruto. E aí eu tenho que parar. Por que eu não estou dando fruto? O que está faltando? Talvez é porque eu não esteja plantado espiritualmente. Sou membro da igreja,
faço parte do corpo de Cristo, mas não fui plantado espiritualmente. Não porque Deus não me ama, mas porque eu resisto a me submeter à palavra de Deus e continuo dando ouvido aos conselhos dos ímpios. Estou na igreja, ouço a palavra de Deus, mas também ouço os ímpios. Não darei fruto. Estou andando com os santos, com os irmãos, mas também estou andando com os pecadores. Não darei fruto. Me assento, nos grupos de quinta-feira, compartilhamos ali a palavra, todos têm a oportunidade de falar, na escola de discípulo, mas, ao mesmo tempo, também participo das rodas dos escarnecedores. Não darei fruto. Então, sermos esta árvore. Quem não anda no conselho dos ímpios, eu estou sendo repetitivo para ficar gravado na sua mente. Quem não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes, ao invés disso, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, aí sim, essa será como árvore plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo dará o seu fruto. Dá o seu fruto. E Deus quer que nós demos frutos. Mas isso só será possível se nós colocarmos a palavra de Deus em prática. No devido tempo dá o seu fruto. A sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Precisamos entender bem esse finalzinho aqui do versículo 3. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não significa que não teremos oposição. Não significa que não teremos problemas. Não significa que não teremos inimigos ao longo do caminho tentando nos desviar, nos seduzir com o conselho dos ímpios. Não significa isso. Significa que aquele que medita na lei do Senhor, que tem o seu prazer, medita nela de dia e noite, tudo o que ele faz será bem sucedido. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, o mundo é oposição ao povo de Deus. O diabo não vai ficar de braços cruzados assistindo o nosso progresso, o nosso sucesso. Ele vai se opor, como sempre fez com os homens e as mulheres de Deus. Sempre. E vai continuar. Mas nós temos que colocar o nosso prazer nas coisas do mundo? Não, nas coisas eternas, das coisas de Deus. Nos alimentarmos da palavra do Senhor. E aí, tudo o que nós fizermos será bem sucedido, até quando aparentemente der errado. Porque Paulo escreve em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, quando nós estudamos a vida de Paulo, no livro de Atos e nas suas epístolas, quantas coisas Paulo tentou fazer e não conseguiu. Ele queria ir para um lado, havia resistência, e ele ia para um outro. Chegava numa cidade para pregar o evangelho, havia resistência. Em alguns lugares ele era preso, foi apedrejado, foi linchado, mas no final das contas dava certo, porque Deus era com ele. Ele não atentava para o conselho dos ímpios. Quantas pessoas no caminho de Paulo tentaram fazer Paulo desistir, com bons conselhos. Paulo, não vai, você vai chegar lá, você vai ser preso.
Mas Paulo, não, eu tenho um propósito. Deus quer que eu vá, e eu vou. Passou por luta. Então, por lutas. O cristão passa por lutas. Passa por dificuldades. Até os nãos que nós recebemos é para o nosso bem. Quando nós temos esse entendimento, quando algo fracassa, não acontece como nós gostaríamos, nós temos que entender, Deus está no controle. Deus sabe o que é melhor para mim. Eu não consegui esse emprego, é porque Deus sabe que esse emprego não ia ser bênção para mim. Tinha um bom salário, tinha bons benefícios, mas Deus sabe que espiritualmente aquele local não seria bom para mim. Não significa que o outro vai ser perfeito, vai ser uma maravilha, mas Deus sabe todas as coisas. Ele nos conhece, conhece a nossa natureza. É como essa questão do plantar. Aí viajamos para a região serrana, que tem um clima todo propício. Aí vimos aquelas orquídeas lindas à venda, expostas lá à venda. Poxa, que orquídea linda! E aí você quer trazer aqui para São Gonçalo. Você quer plantar na sua casa. A orquídea pode até não morrer, mas não vai ter a mesma beleza que ela tem num ambiente mais fresco, úmido, propício. Então nós temos que conhecer. E Deus nos conhece. Deus sabe quem é orquídea. Deus sabe quem é rosa, quem é margarida, quem é cravo, quem é espinheiro, quem é pé de limão. Ele sabe onde pode plantar, até onde nós podemos ir, sem correr o risco de naufragarmos na fé, de perdermos aquilo que há de mais precioso em nossas vidas, que é a nossa salvação. Então, aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, e de noite ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. No devido tempo dá o seu fruto, sua folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Ele será abençoado. E os ímpios? Versículo 4. E os ímpios? Não são assim. Não. A gente olha para o ímpio e acha que está tudo bem na vida dele. Está dando tudo certo, o cara está prosperando. Não lhe falta nada. Mas vai ver a vida dele. Vai ver os sentimentos que ele tem, os pensamentos que ele tem à noite, quando ele vai deitar e dormir. Os medos, as perturbações. Não tem paz. Desconfia da própria sombra. Atormentado, se enganando, como fez Salomão, achando que riquezas, realizações, empreendimentos, prazeres vai trazer a felicidade, mas não se dá conta que quanto mais ele nada nessa direção, mais profunda ficam as águas. Os ímpios não são assim. São como o quê? São como a palha que o vento dispersa. Enquanto o justo, o abençoado é como uma árvore plantada, os ímpios são como palha que o vento dispersa. O vento joga para lá, traz para cá. Algo que não tem importância, não tem finalidade, não tem função, é lixo e vai ser queimado. Não tem vida em si. E aí ele diz, no versículo 5, por isso, por esta razão, por serem palha e não árvores plantadas, por serem palhas, os perversos não prevalecerão no juízo. Todos nós passaremos pelo juízo.
esse bem-aventurado aqui que o salmista descreve, ele vai prevalecer no juízo. Ele vai se livrar da condenação eterna, porque ele tem a sua fé, o seu prazer depositado na lei do Senhor. Não prevalecerão no juízo, serão condenados. Nem os pecadores na congregação dos justos. Estes não ouvirão do Senhor: vinde, benditos do meu Pai, para o descanso eterno. Não ouvirão. Eles ouvirão o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É isso que eles ouvirão. Não vão prevalecer no juízo, nem na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho de cada um de nós. O meu. O Senhor nos conhece desde o ventre materno, como diz o salmista, quando ainda éramos massa informe. Deus conhece todos os nossos dias, os nossos porquês, as nossas razões, os nossos acertos, os nossos erros, aonde somos frágeis, débeis, conhece, aonde somos fortes. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Enquanto os músicos tomam posto, eu queria compartilhar com vocês mais 2 versículos apenas de um salmo muito conhecido. Muito conhecido. Salmo 23. E quantos não são os ímpios, quanto não são os pecadores que gostam de citar o versículo 1 do capítulo 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Estão se enganando. Não é porque qualquer um declara: o Senhor é o meu pastor, que Deus é o pastor dele, que Jesus é o pastor dele. Porque as ovelhas de Jesus, como ele mesmo disse, conhecem a sua voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você conhece a voz de Jesus? Ou a única voz que você ouve é a sua? O Senhor está conduzindo o seu rebanho de ovelhas, do qual nós fazemos parte, para junto, nos levando para junto das águas de descanso, mas nós não seguimos, nós não acompanhamos. Antes, damos ouvidos aos ímpios. Esse pode chamar Jesus de meu pastor? Será? Então, nessa noite, em que estamos para nos assentar na mesa do Senhor, para trazer uma meditação, uma reflexão, um autoexame, nos autoexaminarmos. Jesus é o meu pastor? Eu ouço a sua voz? Eu me deixo conduzir por ele? Ou não? Quem me conduz? Quem é que está me pastoreando? Quem está cuidando de mim? Talvez você diga: eu sempre tive que cuidar de mim, sempre tive que me virar sozinho. Não precisa continuar assim. Porque está apenas se virando, está sobrevivendo.
Está dando o seu jeito. Mas quando chegar o dia do juízo, quando Deus for separar a congregação dos justos com a dos injustos, para onde iremos? Para onde seremos conduzidos? Para o aprisco do Senhor ou para o matadouro? O Senhor é o meu pastor? Se sim, eu posso crer, nada me faltará. O alimento espiritual, material, dignidade para viver não vai me faltar. A minha vida toda é de aflição, é de perseguição, é de dor, é de sofrimento. Sua vida toda é assim? Há quanto tempo você é cristão? 10 anos, 20 anos, 30 anos, e a minha vida é só de sofrimento, aridez, eu não dou fruto, é só tristeza. Então você tem que rever seus conceitos, porque tem algo errado. Não é em Deus. Deus não erra, Deus não mente. É como eu falei, problemas todos nós temos, adversidades todos nós enfrentamos, lutas todos nós passamos, mas uma vida inteira de dor e sofrimento e dizendo, o Senhor é o meu pastor, tem algo errado. Não é possível. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí ele fala do cuidado do pastor. Cuidando, conduzindo, levando, refrigerando a nossa alma, nos guardando, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temo, porque eu conheço meu Deus. Ele está comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Aleluia. Versículo 6, para terminar. Isso é consequência daquele que não ouve, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Esse pode declarar e dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão, me acompanharão todos os dias da minha vida, inclusive nos dias maus, principalmente nos dias maus. É naqueles dias que nós mais precisamos, é que nós podemos ter a certeza que podemos contar com a bondade e com a misericórdia do nosso pastor. Todos os dias.